Bom, pessoal, nós vamos proceder agora à correção da lista de matrizes, identificando quais os passos de resolução para cada um dos exercícios que foram propostos. O primeiro exercício dessa lista envolvia a seguinte condição. Eu tinha uma matriz A, descrita da forma A e J, como sendo uma matriz de ordem 2×3. E aí a ideia era para construir essa matriz com base na seguinte associação. Cada IJ produzido era em função da expressão I2 mais J ao quadrado. Ou seja, onde I representa elemento de linha e J elemento de coluna. Então, a primeira passagem aqui corresponde a você criar a matriz A. Então, a matriz A aqui ela é uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Então, você tem A11, A12, A13, A21, A22 e A23. Essa aqui é a nossa matriz A 2×3. E aí, conforme o que nós especificamos aqui, nós colocaríamos os termos conforme a associação que foi dada. Então, para cada elemento de linha eu elevo ao quadrado, para cada elemento de coluna eu elevo ao quadrado, executo a soma e trabalho nas posições respectivas. Então, fazendo todas essas associações, nós temos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado retorna 2, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado retorna 5, 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado retorna 10, 2 ao quadrado 4 mais 1 ao quadrado retorna 5, 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado retorna 8, e 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9, que retorna 13. É essa que era a ideia para resolver o item A. E que também corresponderia na mesma ideia a resolução do item B, que era de uma matriz aí do tipo 4×2. Então, nessa matriz 4×2, matriz que eu chamei de X, né? Vamos fazer agora aqui. Item B, matriz X, onde o elemento A e J é da forma 4×2. E a lei de associação aqui, né, nos permite que eu escreva 2i² menos j ao quadrado. 2i² menos j ao quadrado. Então aqui a gente vai apagar, porque agora é necessário que eu construa uma matriz da forma 4×2. Então nós vamos construir essa matriz de 4 linhas e 2 colunas. Então a nossa matriz X vai ficar escrita assim: A11, A12, A21, A22, A31, A32 e A41 e A42, conforme que foi especificado, matriz de 4 linhas e 2 colunas. E para cada associação que você faz, você joga o elemento que foi dado como função para a gente. Então, 2 vezes 1 ao quadrado, 2 menos 1 ao quadrado, 1, retorna 1. 2 vezes 1 ao quadrado, 2, menos 2 ao quadrado, 4. Então, vai ficar 2 menos 4, retorna menos 2. Aqui eu tenho 2 ao quadrado, 4, em I, vezes 2, 8. 8 menos 1 ao quadrado, 7. Aqui eu tenho 2 ao quadrado 4, vezes 2, 8. 8 menos 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. 8 menos 4, 4. Aí nós temos 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18. 18 menos 1, 17. E aí nós temos aqui 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. 18 menos 4, 14. E aqui por fim nós temos 4 ao quadrado, 16. Vezes 2, 32, 32 menos 1, 31. Vamos puxar um pouquinho mais aqui para conter o 31 dentro da nossa matriz. E 4 ao quadrado, 16, vezes 2, 32. 32 menos 4, 28. Então, aqui nós temos os elementos que correspondem aí à nossa matriz que era para ser gerada. Então, está aí feito e isso resolve o item A. Era apenas a aplicação desses resultados que nós tínhamos aí. Beleza, vamos agora para o exercício 2.
No exercício 2, né, nós temos o seguinte, determine Mn de tal modo que eu tenha a expressão m mais m, era m mais n ou m mais m? M mais, meio apagadinho aqui, m mais m, m, n, 0 igual a I2. Então, a ideia aqui é a seguinte, eu quero determinar Mn para que nós tenhamos essa relação. Quando eu escrevo essa simbologia I2, então eu estou trabalhando com a matriz identidade. Matriz identidade de ordem 2 é aquela matriz onde os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os elementos da diagonal secundária iguais a 0. Então a ideia é que eu faça a comparação com essa matriz aqui, essa matriz que foi gerada. E aí, elemento da primeira linha, primeira coluna, com elemento da primeira linha, primeira coluna, e assim sucessivamente. Então a ideia aí é que a gente faça o seguinte, nós consigamos calcular Mn nesse contexto. Então aqui eu vou ter que, não é m mais m, na verdade tem que ser m mais n mesmo, por quê? Porque a n aqui eu vou associar ao zero. Eu vou ter m mais n igual a 1, eu vou ter um m igual a 0 relacionado aqui e um n igual a 1. Essa é que é a ideia. Por quê? Porque aí eu estou comparando m mais n com 1, estou comparando m com 0, segunda linha, primeira linha, segunda coluna, depois estou comparando 0 com 0 e depois n com 1. Então, se eu quero determinar Mn nesse conceito, então n igual a 1, m igual a 0, está resolvido. E é apenas isso que era para ser feito, só representar os valores de Mn. Bom, no exercício 3 agora. Vou tirar isso aqui que está atrapalhando um pouquinho, né? Então, no exercício 3, nós temos aí o seguinte, eu tenho A, que é uma matriz composta pelos elementos 1, 2, 3 e 4, e nós temos uma matriz B, composta aí pelos elementos 2, 0, 1 e 2. Então a ideia aqui é mostrar três propriedades. Mostrar no item A que a transposta da transposta é igual à própria matriz. Então, o que é uma matriz transposta? É aquela matriz em que você torna os elementos de linha igual à coluna e os elementos de coluna igual à linha. Então, nesse propósito, o que vai acontecer com a matriz A? A transposta dela, eu vou fazer o que é linha virar coluna, então eu vou ter 1, 2, 3, 4. E aí, quando eu fizer isso, essa aqui é a transposta dela, eu vou realizar a transposta da transposta. Então, quando eu fizer isso mais uma vez, então eu quero a linha vira coluna. Então, retorna 1 e 3, 2 e 4. E aí, quando eu faço isso, eu caio exatamente na matriz original, que é a matriz A que eu tenho aqui. E está aprovado. Era apenas isso para ser feito com essas matrizes. Bom, no item B, no item B, era pedido para provar o seguinte, que A mais B na transposta é igual a transposta de A mais a transposta de B. O que a gente faz? Antes de calcular a transposta, eu somo as matrizes A e B, e aí depois que eu faço a transposta. E aí eu quero comparar essa operação com a soma das transpostas isoladamente. Então, o que eu faço aqui primeiro? Primeiro eu somo A mais B. Então, vamos somar o A mais B, 1 mais 2, 3. Então, vamos colocar aqui as expressões. 1 mais 2, 3. 2 mais 0, 2. 3 mais 1, 4. E 4 mais 2, 6. Daqui eu realizo a transposição. Então, quando eu faço a transposição aqui,
eu vou ter 3 e 2, o que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha, e 4 e 6. Agora eu quero provar que a transposta de A mais a transposta de B retorna isso aqui. Então, fazendo aqui, vamos dar uma espremida para colocar. A transposta de A é 1, 2, 3, 4. E a transposta de B, nós vamos escrever aqui, é 2, 0, 1, 2. Quando eu executar essas somas aqui, eu tenho que bater com o lado esquerdo. Então, 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 2 mais 0, 2. E 4 mais 2, 6. Então, está provado. Provamos que a transposta da soma de duas matrizes é a soma das transpostas. Claro, sempre levando em consideração quando o número de linhas e colunas é o mesmo, né? Então, resolvendo o item C, no item C, aí ele está querendo agora que eu faça associação apenas com a matriz A. Ele quer que eu mostre que o produto do dobro da matriz A na transposta é igual a 2 vezes a transposta de A. Então, o que eu quero provar aqui? Antes de realizar a transposta, eu multiplico por 2. Então, eu vou gerar aqui 2 vezes 1, que é 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. E eu vou fazer a transposta disso. Quando eu realizar a transposta, eu retorno 2 e 4, 6 e 8. Ok? Isso equivale a multiplicar 2 vezes a transposta da matriz. Então, vamos fazer aqui. Eu multiplico 2 vezes e agora calculo a transposta dela. Então, a transposta dela é 1 e 2, 3 e 4. É isso. E aí, quando eu executar as operações distributivas, 2 vezes 1 retorna 2, 2 vezes 3 retorna 6, 2 vezes 2 retorna 4 e 2 vezes 4 retorna 8. Então está provado aí, exercício 3, que eram verificações com base nessas duas matrizes aí que foram resolvidas. Então, vamos agora para o exercício 4. No exercício 4, nós temos mais uma vez duas matrizes aí. Uma matriz A, vamos escrever aqui, 1 e 3, 0 e menos 2. E uma matriz B, que é igual a 4, menos 1, 1 e 2. E aí ele quer que eu mostre duas coisas. No item A, o produto de A por B, e no item B, o produto de B por A. Exercício interessante para mostrar para vocês algo muito válido na operação com matrizes é que o produto de duas matrizes não necessariamente é comutativo, ou seja, A vezes B não é necessariamente igual a B vezes A. E aí nós vamos mostrar isso através das multiplicações, porque é isso que está sendo proposto aqui. Então, quando eu estiver multiplicando a matriz A por B, eu vou pegar a primeira linha do A com a primeira coluna de B. Então, fazendo os cálculos aqui, vamos calcular a matriz AB. Nós teríamos 1 vezes 4 mais 3 vezes 1. 1 vezes 4 mais 3 vezes 1 retorna 7. 1 vezes menos 1 é menos 1, mais 3 vezes 2, 6, então retorna 5. 0 vezes 4, 0, menos 2 vezes 1, retorna menos 2. E 0 vezes menos 1, 0, menos 2 vezes 2, menos 4. É o que eu tenho aqui na nossa matriz AB. Agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai multiplicar a matriz BA. Ou seja, a gente vai multiplicar agora primeira linha com primeira coluna, primeira linha com segunda coluna, e assim sucessivamente. Então, primeira linha com a primeira coluna, 4 vezes 1, 4, menos 1 vezes 0, 0. Então, retorna 4. Primeira linha, segunda coluna, 4 vezes 3, 12, menos 1 vezes menos 2, mais 2. Então, 14. Primeira linha,
segunda coluna. Agora, segunda linha, primeira coluna, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 0, 0, 1. E segunda linha, segunda coluna, 1 vezes 3, 3, 2 vezes menos 2, menos 4, 3 menos 4, menos 1. E aí você observa justamente isso aqui, ó, que a matriz AB é totalmente diferente da matriz BA. É essa que era a operação a ser feita, e isso resolvia para nós o exercício 4 da nossa lista. Então vamos agora para o quinto exercício, bem interessante, que envolve conceito de criptografia. Então vamos lá. Ele diz o seguinte: atualmente, com a comunicação eletrônica, muitas atividades dependem do sigilo na troca de mensagens. Então foi dado para vocês uma forma de codificar mensagens, trocando letras por números conforme a tabela que nós tínhamos a seguir. Então ele menciona aí que cada letra é identificada pelo número formado pela linha e pela coluna. O exemplo é o número 32, que corresponde à letra M. Então a mensagem final, aí na lista está uma codificação estranha, mas a mensagem final era a soma da matriz A com a matriz B. Essa que era a ideia. E aí quando você somasse essas duas matrizes, você chegava numa terceira matriz, que é essa matriz M. E aí, para dar um exemplo, nós faríamos o seguinte: olha, na matriz A, que é uma matriz aí de 7 colunas e 5 linhas, 5 por 7, 1, 2, 3, 4, 5 linhas e 7 colunas, o primeiro elemento é 12. E na matriz B, que tem essa mesma configuração, o primeiro elemento é 10. Então, quando eu somasse os elementos dessa matriz, eu conduziria ao primeiro elemento da matriz M, que no caso seria 22. E quando eu observasse lá na nossa tabela, 22 corresponderia aí, ó, à letra S. E aí fazendo a mesma coisa com os demais termos. Então, no segundo termo, por exemplo, nós tínhamos aí na matriz A 20 e na matriz B 11. Então, quando você somasse, você chegaria em 31. 31 corresponde, vou colocar aqui em roxo, né, para não seguir um padrão didático, né? Então, 31 corresponderia aí, ó, à letra O. E aí você faria isso até o último termo. Então, quando você chegasse no final, a mensagem que deveria aparecer para você é essa: ó, sorria, você está sendo filmado. É essa mensagem que teria que gerar no final aí da nossa codificação. Essa que é a ideia, tá? Então é só fazer uma correçãozinha na nomenclatura da lista, que é a soma de M como A mais B. E aí, fazendo essa associação, você conseguiria chegar no resultado. Essa que era a ideia. Ok? Então vamos para o último exercício aí da nossa lista, né? Exercício 6. Que diz para nós o seguinte: vou pegar aqui o exercício. Bom, penúltimo, né, exercício 6. Ele fala assim, ó: sejam A e B números reais tais que a matriz A é a matriz formada pelos elementos 1 e 2, 0 e 1. E aí ele menciona o seguinte: olha, que esses elementos da matriz satisfazem a equação. Vamos colocar aqui a equação: A quadrado igual a A, que multiplica A da matriz, mais B vezes I, em que I é a matriz de identidade. Ele quer o valor do produto de A por B. Essa que é a ideia. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever essa equação conforme os dados que me foram gerados. E aí o que eu faço? A ao quadrado é o quê? É o A vezes A. Eu venho aqui e escrevo A vezes A
como sendo que o produto da matriz A por ela própria. Então, eu vou ter que realizar aqui uma multiplicação. A primeira operação que eu faço é essa, multiplicação para gerar a matriz A quadrado. Então, fazendo isso, A quadrado, eu vou obter aí 1 vezes 1 é 1, primeira linha, primeira coluna, 2 vezes 0, 0. Então, retorna 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Então, retorna 4. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. E 1 vezes 1, 1. Então, está aqui o A quadrado. Ok. Aí, eu vou pegar o A, multiplicar por esse A constante, por essa matriz A, e somar com B vezes I, que é a matriz de identidade. Então, quando eu fizer tudo isso, vamos reescrever agora aqui, nosso sistema vai ficar escrito assim. Então, eu vou repetir aqui, ó, 1, 4, 0, 1, igual. Então, nós vamos pegar agora os outros elementos. Nós vamos pegar o A, que eu não sei, e vamos multiplicar pela matriz A, pela própria matriz A. 1, 2, 0 e 1. Aí nós vamos pegar o B e vamos multiplicar pela matriz de identidade. Matriz de identidade, 1 e 0, 0 e 1. Então, o que eu faço? A distributivo para formar um sistema. Então, nessa montagem, já vamos pensar agora numa estrutura, né, através do sistema. 1, que é o primeiro elemento da primeira linha, é A vezes 1, que é A, mais B vezes 1, que é B. Depois, 4 é igual a 2 vezes A, que é 2A, e B vezes 0, que é 0, então eu não preciso colocar. Daqui eu já acho, inclusive, o A. Então, daqui eu não preciso nem escrever os outros termos, porque 2A igual a 4 corresponde a A igual a 2, na divisão que a gente executa. E aí, substituindo aqui na equação de cima, ó, eu vou ter 1 igual a 2 mais B, portanto, gerando um B aí igual a menos 1. Finalmente, então, posso afirmar que o produto de A vezes B, ou seja, o A vezes B que eu estou buscando, é, na verdade, menos 2, que é o produto desses dois elementos que acabamos de encontrar. 2 vezes menos 1, menos 2. Sem precisar escrever os demais termos. E isso está proposto aí como a resposta do exercício 6. Ok? E agora sim, nós vamos para o último exercício da lista. Exercício 7. Bom, no exercício 7 é dito para nós o seguinte: o montante aplicado de 50 mil foi dividido em duas partes, x e y, uma tendo rendido 1% em um mês e a outra 10% no mesmo período. E aí o total dos rendimentos dessa aplicação foi de R$4.000. Sendo M, P e Q as matrizes, M, P e Q, respectivamente, determine o produto da matriz M. Então, qual é a ideia aí? Nós vamos pegar as três matrizes e vamos escrever aqui. Então, M, né, que é a matriz que eu quero encontrar, ela é dada aqui da forma dos termos x, y. A matriz P é dada aí pelos elementos 54, para representar aqui os 50 mil, que é o montante, 4 mil, que é o rendimento. E a matriz Q está relacionada aí para a gente como 1, 0,01, 1, 0,1, que são os termos percentuais envolvidos no processo. Bom, para que a gente resolva esse problema, a ideia é trabalhar com um sistema conforme as condições que são dadas. Então ele está dizendo o seguinte, que o montante ele foi distribuído em duas partes, está mencionando isso. O montante é dividido em duas partes x e y. Então, se ele for dividido em duas partes, x e y, então a ideia primária aqui seria pensar dessa forma: olha, o montante de 50 mil é a soma das partes que ele chama de x e y. Essa é uma condição que a gente tem. E a segunda é que ele fala o seguinte: tendo rendido, uma rendido 1% ao mês e a outra 10% no mesmo período.
Então ele está dizendo o seguinte, olha, 0,1 associado a 0,01 está associado a uma expressão, ou seja, a uma parte. Vamos colocar aqui 0,01 associado a x, mais 0,10% associado a outra parte, que é o y. E aí, o que eu tenho? Que o rendimento em soma dessas duas partes corresponde aí a R$4.000. É isso que ele está mencionando. Ok. Então, o que eu precisava fazer, na verdade, é montar um sistema matricial de modo que eu consiga determinar como que ficaria minha matriz M. E a saída seria pensar usando esse método de construir um sisteminha para ser resolvido. E aí, fazendo dessa forma, você conseguiria chegar na resposta. Agora, como nós vamos fazer isso? Essa que é a ideia. Então, eu vou ter que construir, manipular essas três matrizes de modo a que essas condições sejam satisfeitas. Essa que é a proposta do processo. E aí, como é que eu posso fazer isso? Vamos lá fazer. Primeira coisa é pensar o seguinte, olha, o meu Q, ele pode estar associado a uma dessas expressões. Eu sei que em algum local vai entrar o P, e como está escrito aqui em termos de 54 e aqui 50.000 e 4.000, eu sei que eu vou ter que multiplicá-lo por 1.000. Essa é a ideia. E aí, quando eu fizer isso, como é que eu poderia pensar na forma de resolução desse problema? Da seguinte maneira, vamos lá, vamos fazer aqui. Eu tenho que a minha matriz Q é uma matriz 2 por 2. E a matriz M é uma matriz 2 por 1, duas linhas, uma coluna. A gente sabe que ao multiplicar duas matrizes, e aí porque eu estou mencionando multiplicar, ao multiplicar Q por M, por exemplo, eu só posso fazê-lo de modo que o número de colunas de uma seja igual ao número de linhas da outra, que é o caso que eu tenho aqui, ó. Duas colunas, duas linhas. De modo que eu garanto que a matriz gerada nesse processo é a matriz 2 por 1, que eu posso usar para comparar com a minha matriz P. Então, se eu faço da maneira como está sendo descrito as nossas matrizes, 1, 0,01, 1, 0,1 e coloco aqui o meu x e y. O que eu estou dizendo com isso? Que eu vou multiplicar linha por linha e isso corresponde a quê? A P, que representa para nós o montante e o rendimento. Claro, tudo isso multiplicado por quanto? Por 1.000. Por que por 1.000? Porque é justamente os valores que nós temos em reais dessas aplicações, no caso do montante e no caso do rendimento. Então eu quero que aquele sistema que eu construí, ele corresponda a essa matriz que eu acabei de gerar. Vai dar certo? A gente tem que testar. Então quando eu testo isso, eu tenho o seguinte, olha, primeira linha, primeira coluna, então eu vou ter 1 vezes x, que é x, mais 0,01y. E isso aqui está me retornando 50.000. Se observar bem, isso não corresponde ao que eu quero. Por quê? Porque a soma dos meus rendimentos, a soma das partes é que gera 50.000 e não 1/100 da parte de y. Então, na verdade, essa configuração aqui não funciona. Eu não precisaria nem fazer a segunda parte, que é pegar a segunda linha e multiplicar pela primeira coluna. Se eu fizer, vai cair no mesmo erro, 1 vezes xx e 0,1y, que vai retornar para a gente aqui, né, 4.000. E isso não é o que a gente quer. Então, uma saída que não é difícil de observar é você fazer uma transposição da matriz. No caso de quem? Da matriz Q. Você poderia vir aqui, ó, e escrever, na verdade, não Q, mas a transposta dela. Então, eu vou colocar um QT aqui e vamos fazer a transposição dela. O que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Então, aqui vai ficar 1, 0,01 e 1, 0,1. Vai dar certo agora? Aí a gente testa mais uma vez. Eu vou ter 1 vezes x, que é x, vamos colocar em laranja aqui para deixar destacado. 1 vezes x é x,
mais 1 vezes y e y igual a 50 vezes 1000, que é 50.000. E aqui eu tenho 0,01x, mais segunda linha, primeira coluna, mais 0,1y igual a 4.000. Ok, corresponde, é essa a condição que a gente tem. E aí, nós temos o caminho aberto para identificar como é que vai ficar escrita a nossa matriz M. Então, a nossa matriz M, na verdade, vamos apagar aqui isso aqui agora, ela vai ser reescrita da seguinte forma. Então, ela vai ficar reescrita como uma transposta de Q, que multiplica M, e que multiplica, na verdade, multiplicou M, e que igualou a P vezes quem? Vezes 1000. Então, daqui eu isolo M, escrevendo ele como 1000 vezes P, ou P1000, 1000 vezes P, e o QT que está aqui multiplicando passa para cá sendo dividido. Por fim, a minha matriz M que eu quero é, na verdade, M igual a Q elevado a T, na verdade, na transposta, e tudo isso elevado a menos 1. Por quê? Porque você vai inverter ela. Está escrevendo lá em cima, que multiplica 1000 e que multiplica o P. Então, a matriz M representa, na verdade, o produto dessas três matrizes que nós acabamos de construir. E isso aí corresponde à finalização e execução da lista. Beleza? É isso. Um grande abraço e até a próxima aula.